Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Manual do Caos Histórico. Hoje a gente vai abrir uma página da nossa história que por muito tempo ficou meio que esquecida, sabe? Vamos falar sobre um dos momentos mais caóticos e mortais do Brasil no século XX. Pois é, hoje o nosso mergulho vai ser fundo. A gente vai refazer o caminho da gripe espanhola por aqui, desde a sua chegada até o rastro de destruição que ela deixou. Então se preparem, porque a análise de hoje vai mostrar como um inimigo invisível, um vírus, foi capaz de abalar as estruturas de um país inteiro. E olha, para guiar a gente nessa jornada, nós vamos usar como base essa obra aqui, que é simplesmente fantástica, A Bailarina da Morte, das historiadoras Lilia Schwartz e Heloise Starling. Pensem neste nosso papo como um guia de estudos, um mapa para a gente se localizar na história. Mas fica aqui a minha dica de coração, leiam o livro. Nada vai substituir essa experiência. É uma leitura essencial para entender o Brasil. E para a gente já entrar no clima, vamos começar com o Fernando Pessoa. Esse verso dele parece que foi escrito para descrever o que as pessoas sentiam em 1918, sabe? Aquela angústia, aquela impotência total de encarar uma coisa que você não vê, não consegue evitar e que pode te matar. Bom, para a gente entender o tamanho do estrago que a gripe fez, a gente precisa primeiro entender o cenário. E que cenário, hein? A gripe não chegou num mundo tranquilo, em paz. Pelo contrário. Em 1918, o planeta já estava vivendo o pesadelo do último ano da Primeira Guerra Mundial. E aquela guerra, que o pessoal chamava de a Grande Guerra, era algo completamente novo. Foi a estreia da Guerra Moderna, a morte em escala industrial. Imagina só, metralhadoras disparando 600 tiros por minuto, lança-chamas, gases venenosos que matavam aos poucos. A morte vinha de todo lado, de um jeito que a humanidade nunca tinha visto antes. E aí, no meio desse horror todo, aparece uma arma nova. E essa era muito mais letal. Parem para pensar nisto aqui. A guerra, em 4 anos, matou algo entre 20 e 30 milhões de pessoas. A gripe, em questão de 5 meses, matou entre 20 e 50 milhões. É assustador. O vírus matou mais gente que a Guerra Mundial numa fração do tempo. A gente conhece ela como gripe espanhola, né? Mas esse nome é uma tremenda injustiça. É que a Espanha, por não estar na guerra e não ter a imprensa censurada, foi o primeiro país a noticiar a doença abertamente. Mas, como a gente vai ver, botar a culpa de uma doença no outro, no estrangeiro, é um hábito bem antigo e bem covarde da humanidade. E olha só o padrão. Lá na Espanha, eles chamavam de gripe francesa. Na Alemanha, era a febre de Flandres. Na Polônia, a culpa era da gripe bolchevique. Na Pérsia, dos ingleses. E aqui no Brasil? Aqui a suspeita era de que fosse uma arma alemã. Percebe? Em momentos de crise, a xenofobia, o medo do estrangeiro, sempre dá um jeito de aparecer. E essa caricatura da época é a prova viva disso. Ela desenha a gripe como um esqueleto vestido com um uniforme alemão saindo de um submarino. Rolava uma teoria da conspiração forte de que a doença era, na verdade, uma arma química alemã. A história que contavam era que espiões desembarcavam dos submarinos à noite para soltar os germes no ar. Loucura, né? Certo, agora vamos para o momento fatídico. O momento em que esse inimigo invisível finalmente pisa em solo brasileiro. E para descrever essa chegada, as autoras do livro usam uma metáfora belíssima e ao mesmo tempo terrível que dá o nome da obra. A Bailarina da Morte. É assim que a gripe é chamada no livro. Uma figura que parece dançar de um porto para o outro, de uma cidade para outra, levando o caos e o luto. É uma imagem muito forte, que dá uma cara, uma identidade quase que poética e macabra para esse vírus. E a porta de entrada dessa bailarina no Brasil tem nome, sobrenome e endereço. Estamos em setembro de 1918. O navio inglês Demerara, que vinha de Liverpool, para no porto do Recife. A bordo, vários passageiros e tripulantes já estavam doentes. Foi nesse exato momento que o caos começou. E uma vez que o vírus desembarcou, ele não perdeu tempo. A velocidade com que ele se espalhou pelo Brasil foi, assim, metódica, rápida e brutalmente eficiente. Vamos ver como essa rota da morte foi traçada. Olhem só a velocidade disso. Setembro, a gripe chega. Um mês depois, em outubro, já está nas principais capitais do Norte, Nordeste e Sudeste. Em novembro, já avançou para o Sul e para o Centro-Oeste. Em poucos meses, um país gigante como o nosso estava completamente dominado pela doença. E o roteiro da disseminação era tristemente previsível, quase matemático. Primeiro, o vírus chegava de navio.
Depois, ele tomava conta da cidade no litoral. E, por fim, ele pegava uma carona nos trens, seguindo as linhas férreas Brasil adentro. A rota que era o símbolo do progresso virou a rota da peste. Naquela época, muita gente dizia que a peste era democrática, sabe? Que ela pegava todo mundo, rico e pobre, sem distinção. Mas isso, como a gente vai ver agora, era uma mentira muito perigosa. A bailarina da morte tinha, sim, os seus parceiros de dança preferidos. Essa frase é de embrulhar o estômago. E ela mostra exatamente o que uma parte da elite do governo pensava. O secretário da Bahia da época via a morte de milhares de pobres como um processo de seleção natural. É uma visão fria, cruel, que basicamente dizia: deixa os mais fracos morrerem, assim a sociedade fica mais forte. Inacreditável. Então, quem eram esses mais fracos na visão dele? Eram os mais pobres. Eram as pessoas que moravam amontoadas em cortiços e mucambos, sem água, sem esgoto. Era a população negra, que fazia só 30 anos que tinha saído da escravidão e vivia numa vulnerabilidade extrema. Eram aqueles que nem sonhavam em ter acesso a um hospital. A pandemia não criou a desigualdade, mas ela a escancarou de um jeito brutal. E essa diferença aparecia até na hora de noticiar as mortes. A morte de um ator famoso, um galã de teatro como Olímpio Nogueira, virava um drama no jornal, com todos os detalhes. Agora, a morte de uma mulher da vida boêmia, como essa Alice Cavalo de Pau, virava só uma notinha de rodapé, quase uma fofoca. Isso faz a gente se perguntar, né? Quantas milhares de mortes de anônimos nunca foram nem contadas? Bom, depois de tanta tragédia, tanto sofrimento, era de se esperar que essa história ficasse marcada para sempre na memória do país, certo? Mas não foi bem isso que aconteceu. Por quase 100 anos, o Brasil parece que sofreu de uma amnésia coletiva sobre a gripe espanhola. E aí fica a pergunta: mas por quê? Por que esquecer algo tão gigantesco? Os historiadores dão algumas pistas. A própria Primeira Guerra Mundial acabou ofuscando a pandemia, que ficou parecendo só um detalhe trágico do conflito. E também, outros grandes acontecimentos da nossa história acabaram empurrando a gripe para escanteio. Mas o ponto central, a grande lição que a história da gripe espanhola nos deixa, é esta aqui. Em 1918, a morte tinha cor, tinha classe social e tinha endereço. E essa é a reflexão mais pesada, porque ela continua sendo assustadoramente verdadeira nos dias de hoje. Pessoal, muito obrigado pela companhia nessa viagem tensa, mas necessária ao nosso passado. A história está cheia desses momentos de caos que ajudam a gente a entender quem somos hoje. E aí, qual outro caos histórico vocês acham que merece um manual? Deixa a sugestão aí nos comentários. E claro, não se esqueçam de seguir o Manual do Caos Histórico para não perderem os nossos próximos mergulhos. A gente se vê na próxima!